Sejam bem-vindos para mais um Experts do Café. Estamos aqui agora eu, Ensei Neto, meu grande amigo Gabriel Acamini, para um papo muito especial com uma pessoa super especial também, que é o Fernando Goldenstein, da Companhia dos Fermentados. Tudo bem? Tudo bem, tudo Que ótimo. legal, bem-vindo, Fernando. Que Obrigado. bacana. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ensei, pelo convite. Eu estou invadindo aqui, né? Porque eu não sou um expert em café. Eu acho que eu entendo um pouquinho de fermentação e cada vez mais sei que nada sei. Ah, vai ser muito legal, né? Sei, tem tantas Mas coisas, né? essa é a graça do conhecimento, a gente Sim. nunca sabe, a gente só vai piorando. Falei, nossa, agora que eu não sei mesmo. É verdade. Mas, Fernando, conta pra gente, né, um pouquinho da sua história, como que surgiu a Companhia dos Fermentados, depois um pouco da ligação, né, que você já estava até contando aqui nos bastidores, né? A ligação desde o início, né, com um pouco café também, através do seu pai. Exato. Fica aí até o convite. Sim. A gente fez um episódio no Paladar Distinto, Verdade. podcast do Gabriel. Quem quiser ouvir mais, foi uma não conversa. percam. É, Uma foi conversa muito legal. extensa sobre a história da companhia, né? Mas realmente a Companhia dos Fermentados é uma indústria e uma iniciativa de resgate de técnicas ancestrais de transformação dos alimentos através da fermentação. Então, muito amplo, né? Muito genérico, e realmente a gente abarca o A e B, né? Alimentos e bebidas. E conhece muita gente interessante no começo, no caminho. A gente iniciou há mais ou menos 8 anos, em 2016, numa época que não havia nem legislação para as coisas que a gente fazia, né? Por exemplo, o kombucha, que é uma bebida ancestral de origem chinesa, mas que não estava prevista na legislação brasileira, veja só. Cara. Então, um momento de muita coragem, muita fé, né? E muita ajuda do MAPA, né? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que foi muito legal, abriu uma ouvidoria pública. Claro que precisou também a gente criar uma associação de produtores, então criamos a ABCOM, Associação Brasileira de Produtores de Kombucha. Fomos a Brasília algumas vezes, Leonardo, meu sócio, meu parceiro, ajudou a escrever a legislação. Teve uma conversa também com grandes players, né? Grandes indústrias de bebida, que tinham seus interesses, que eventualmente não estavam alinhados com os nossos, que era de fazer uma bebida artesanal, claro que pode ser industrializada e eventualmente até em massa, do jeito que a legislação foi escrita, mas que traz as características genuínas dela, né? Isso foi muito bonito. É a primeira bebida na legislação brasileira que é um fermentado não alcoólico, não lácteo. Porque antes disso só tinha os leites, né, os fermentados lácteos. É a primeira do Brasil e uma das primeiras do mundo. Vários países copiam, estão se baseando na legislação brasileira para entender o que é isso. Porque fermentado não é alcoólico, né? Tem vários tipos de fermentação. Sim, claro, então, exatamente. só para dizer um exemplo das coisas que a companhia fez, que é a questão do kombucha, mas tem muitos outros. E nesse caminho a gente acabou escrevendo até 2 livros. O Fermentação Brasileira, que estava agora para a 4ª impressão, né, a mesma edição, teve umas mudanças pequenininhas, mas 4ª impressão, está em mais de 15 mil cópias com a editora Melhoramentos. E o segundo livro, que é o Açúcar, Álcool e Vinagre, pela editora Fermentare, que é a nossa editora, que a gente acabou Que legal. de abrindo no meio do caminho. Muito bom. E o que você acredita dentro desse processo de fermentação? Qual é o papel da fermentação? Conservação, transformação. Apesar de também já conversamos muito sobre isso, acho que é legal a gente bater um papo. Super. E aí você até vai me complementar, por favor, né? E dizer melhor do que o papel da fermentação no café, por exemplo. Pouca gente não sabe que o café é fermentado. Fermentação é um dos processos mais antigos que a humanidade desenvolveu para conservar os alimentos. Imagina que, enfim, há 10 mil anos atrás, a gente transformou radicalmente a forma como a gente se relacionava com a natureza, né? A gente fez a transição de nomadismo para sedentarismo. A gente passou deixou de ir atrás da comida, né? Então, por exemplo, a gente está aqui, enfim, no Cambuci e vai ter que eventualmente se mudar para
o Ibirapuera, porque acabou a nossa jabuticaba, né? Só para usar nomes indígenas. Mas quando a gente começa a se assentar, a gente está sujeito às intempéries, à sazonalidade. Na nossa parca agricultura inicial, a gente teve uma história de fome, né? Uma história primeiro, de diminuir a quantidade de alimentos que a gente comia. A gente sai de uma dieta diversificada para uma monodieta, né? A gente perdeu muito, né? Tem 2 autores que falam muito sobre isso, de uma forma muito bonita, que é o Michael Pollan, no Cozinhar, que tem até a série na Netflix, mas o livro é lindo, e o Yuval Harari, no livro Sapiens, Uma História da Humanidade, né? Quem quiser estudar um pouco sobre isso, conhecer, aqui dá para falar horas. Mas imagina que você tem ali um repolho, uma leguminosa, um chucrute, e você não tem geladeira, você não tem ácido peracético, iodofor, radiação, hipoclorito de sódio. Claro, você pode cozinhar, mas mesmo quem já esqueceu aí uma sopa em cima do fogão, né, sabe que o cozinhar não é uma técnica muito eficiente de conservação. A não ser que você fique cozinhando durante muitos dias, e aí surgem mitos, como, por exemplo, da maniçoba, né? Que você diz que tem que cozinhar 7 dias. Besteira, não tem que cozinhar 7 dias para evaporar ali o cianeto. O cianeto evapora em meia hora, mas é claro que depois de 5 dias cozinhando vai ficar mais apurado e mais gostoso. Então, voltando para a fermentação, ela tem esse papel ancestral na questão da segurança alimentar. E aí também, quem quiser se aprofundar mais, tem relatórios muito bonitos da FAO, Food and Agriculture Organization, né, esse braço da Organização Mundial da Saúde, né, que fez um consórcio de diversos pesquisadores das diversas áreas da saúde humana, para ir aí nos recônditos da África, nos vilarejos do Sudeste Asiático e aqui com os nossos indígenas, como essas pessoas que não tinham acesso nem a detergente, como elas faziam, por exemplo, um tucupi, né? Pega a mandioca, rala ela ali, cheio de Clostridium botulinum, salmonela, um monte de patógenos, rala ali na mão, espreme num tipiti que vai ser lavado da prensa, né? Que vai ser lavado na água do rio, tira aquele caldo, fermenta, tem tudo para dar errado. E a gente tá falando aqui, né, a Denise, que... Denise, pô, super especialista. Até eu gravei um episódio muito legal com a Denise, né, Fernando? A gente tava falando sobre tucupi. Poxa, é incrível. Tem de anos. Anos. A Denise é uma caçadora de tucupi, né? E fora da geladeira. Exato. Claro, sem geladeira. Então, sem me alongar muito, né? Porque tem muita coisa a falar, muitos exemplos. E aí, cada povo tem o seu. Eu tava falando também de quinti, do chucrute e tantas, ou dos garuns, imagina. Dá para fermentar carne, molho de peixe, né? O garum, namplá. Garum é o nome romano para molho de peixe. Namplá é o nome tailandês, Ngoc Nam, no Vietnã. E cada país do Sudeste Asiático tem o seu nome para a mesma coisa. Sim. Então, sem me alongar, primeira coisa, conservação. Segunda coisa, diminuição de toxinas nos alimentos. Estamos aqui com 2 descendentes, né, de japonês que gostam muito de soja. Soja é uma leguminosa muito tóxica, in natura, digamos assim. Sim. Claro, imagina que você é uma semente. Todas as sementes precisam produzir ou se vestir, proteger com antinutrientes. Ácido oxálico e tantos outros. Então, o demolho, né, você deixar em contato com a água é a primeira coisa que você pode fazer, sabedoria das nossas avós, né, por hidrólise, o simples fato da semente entrar em contato com a água faz com que ela libere enzimas que vão quebrar essas toxinas, porque ela acha que ela vai germinar, coitada. Você está enganando, ela acha que está chovendo, que aquele devir de vida, né, vai germinar e tu vai lá e cozinha ela. E depois também, num processo, por exemplo, shoyu, um miso que a gente estava falando aqui, e tantos outros, natto, são processos de fermentação que vão também quebrar esses antinutrientes, vão deixar
os alimentos mais saudáveis, os nutrientes mais absorvíveis. Então, segunda coisa. Terceira coisa, eventualmente eles vão se tornar probióticos. E aí é uma questão que realmente, isso é comprovado cientificamente, né? Não é coisa de blogueiro falando. Nós precisamos, precisamos. É importante que comamos alimentos cheios de vida. E não é probiótico de farmácia. Tem vários estudos que dizem isso. Porque a gente quer sempre ir para a farmácia e pegar a coisa simples. Na farmácia, a gente tem ali, eventualmente, uma colônia, né? Sim. 10 a 9 bilhões, trilhões do mesmo. Talvez 5 cepas diferentes. Mas não, a gente precisa de variedade. Então, chucrute, kimchi, shoyu, miso, que eventualmente não sejam pasteurizados. E, por último... mas tem mais coisas, enzimas. A gente também, né? O que os micro-organismos produzem para quebrar as micotoxinas, para quebrar os carboidratos, para quebrar a proteína? Enzima. As moléculas... Espero que eu não esteja falando besteira, que eu fico até com medo de falar as coisas lá dentro. Mas as moléculas que vão degradar a soja, o peixe, o malte da cerveja, o açúcar. Então, as cervejas ancestrais, né? Que não são as cervejas commodities hoje em dia... então, consumindo esses alimentos, você está consumindo também as enzimas. Então, torna um kimchi um alimento que é digestivo, digamos assim. Né? Não é como um copinho de cachaça ou de licor, que aí é desculpa de alcoólatra que eu brinco. Eu vou tomar digestivo. O álcool não ajuda a tua digestão, mas um kimchi eventualmente vai ajudar. Porque você está ingerindo essas enzimas que estão ali presentes junto com os probióticos. Fora a questão cultural e social, né? Que é bom fermentar, porque justamente a gente se reapropria, né? Porque a gente se distanciou tanto das formas de produção de alimento, né? Que o simples fato de fazer um pão, de amassar um repolho... É uma coisa de fazer, uma atividade de fazer as pazes, né, com o alimento. Uma atividade lúdica que você vai atrair uma criança para a importância da alimentação. Você vai, eventualmente, atrair também um pesquisador de pós-doc, como a gente estava falando da Carola, da Space Beer Project, que, enfim, são várias camadas possíveis aí, culturais. Sim, sim. E eu acho que esse aspecto que o Fernando colocou agora, ele é muito importante, até porque esse também é um resgate da cultura humana, né? Sim, porque milenar, aqui, né, dessas assim, técnicas. você vê que muitas pessoas aqui no Brasil se distanciaram da cozinha. Acho que isso aqui é uma tarefa para uma pessoa que ela vai contratar para ficar lá no dia a dia fazendo arroz. E ainda fala com orgulho, nossa, minha cozinheira é muito boa. Eu falei, gente, a coisa mais importante que você tem, que é a refeição, é tão legal quando você produz a própria refeição, que inclusive isso aí é uma coisa muito da cultura oriental, né? O Japão, por exemplo, é inadmissível que uma outra pessoa faça a sua alimentação. Você tem que fazer a sua alimentação. Acho que é muito legal esse resgate, né? Sim. A pessoa que fala, não tenho tempo para fazer um alimento, você fala, então você reveja a sua vida, porque alguma coisa está muito... Ô, Fernando, e no começo, né, você começou pelo kombucha e tal, como foi a sequência, assim, depois foram os chucrutes, como que foi essa... Teve algum... Tipo, falou, caramba, isso aqui, alguma dificuldade que você encontrou no início, assim, falou, nossa, tá difícil desenvolver esse produto, assim, como curiosidade, assim? Olha, foi tudo ao mesmo tempo. Porque é muito apaixonante. Quando você começa a fermentar, e realmente para mim também foi fazer as... Eu sempre cozinhei, sempre gostei de cozinhar, mas para mim foi uma coisa de resgate das tradições da minha família. Porque do lado da minha mãe, Goldenstein são judeus do leste europeu, da Bessaraba, então a minha infância foi envolta pelo gosto ácido e pelos sabores, né, os aromas. As conservas, né? Exatamente. Desse povo, das conservas, dos fermentados, do picles de pepino, que eu sei exatamente o que é, que infelizmente não é o que a gente encontra no supermercado hoje em dia. Mas também pelo lado do meu pai, que é Carvalhais, que é cristão novo, e talvez ali tenha algum pezinho também
no leste europeu, nos Balcãs, e ele fazia chucrute quando era criança. E fazia de uma forma muito errática, né? Eu lembro das coisas vazarem e que é muito bonito. É muito bonito. Então, eu comecei com kombucha, a presente da Neide Rico, que mora aqui do lado, né? Lá na Lapa, em São Paulo. E já estava ali fazendo chucrute, fazendo kimchi. Vinagre, muito vinagre, sou apaixonado por vinagre, a gente tem 7 rótulos de vinagre, e sempre com essa pegada de ser um perfil brasileiro. Então fiz um vinagre de jabuticaba, que é uma coisa que existe, não está inventando nada, né? Isso que eu sempre falo para as pessoas, como você teve ideia? Gente, eu não tive ideia, eu estou olhando as coisas que existem. Vinho de jabuticaba, né? Existe há muito tempo. Tem ali nas descrições de Pero Vaz de Caminha, ali Cereja me falou, nas cartas dele, diz que os jesuítas eram recebidos com um vinho de jabuticaba pelos indígenas brasileiros. Claro que pela legislação a gente não pode chamar de vinho, porque vinho é uma bebida alcoólica feita a partir de uva. Mas é um fermentado alcoólico, né? E aqui peço licença de chamar de vinho, e que é muito parecido. Obviamente, tem muitas diferenças, mas veja uma jabuticaba comparado com a uva, né? Ela tem a cor, ela tem tanino, ela tem acidez, ela tem muito açúcar para virar álcool através da fermentação alcoólica. E por que a gente não encontra isso no mercado? Né? Vinho de uva é maravilhoso, mas a uva, na vitis vinífera, ela é europeia. Então, por que a gente não se orgulha das coisas brasileiras? E esse é o maior esforço que a companhia sempre fez, né? De trazer um orgulho para a identidade, para a realidade botânica brasileira, né? Então, enfim, tem muitos exemplos sobre isso. Os vinhos que a gente... isso é mais recente na história da companhia. A gente gastou uns 4, 5 anos abrindo o mercado de kombucha no Brasil, então ensinando, escrevendo livro, ajudando outras, prestando assessoria para outras indústrias de kombucha, né? Porque é muito legal quando tu é o único produtor, porque você não tem concorrente, mas tu não tem concorrente é uma coisa errada, não tem mercado. Exato. Sim. Então, a gente abriu o mercado. E agora a gente está fazendo a mesma coisa com bebidas alcoólicas à base de frutas brasileiras. E de botânicos brasileiros, no caso dos vermus. Então, essas são as pesquisas mais recentes. Agora a gente está com 9 rótulos de vermutes. Na verdade, apenas 4 são vermutes, segundo a legislação brasileira, que é uma bebida alcoólica feita à base de uva, um vinho de mesa, por exemplo, fortificado com álcool, aí álcool pode ser qualquer um, e botânicos, em sua maioria, a losna, a artemisia, que é europeia. Veja, a legislação é uma tradução da legislação europeia e que foi pouco, quase nada revista. Então, a gente vai dar essa cutucadinha e estamos conseguindo, até com o próximo assunto, que é carboidratos americanos. Então, mas aqui, só para... A gente está com um que já apresentei uma vez, estou trazendo aqui para a gente, vocês provarem também, Gabriel. Então, são 4 desses 9. 4 são realmente vermutes, os outros são vermu. A gente registrou uma marca chamada Vermu, que é para comunicar às pessoas. Que vermu é uma forma de se falar na Espanha, principalmente se fala vermu. Então, já comunica que é um vermute, mas feito tem um de vinho de caju. Então, fermento caju, de novo, não é vinho, mas é um fermentado alcoólico de caju. Um fermentado, outro de caqui, com botânicos da Amazônia. Uma história linda. Linda, que eu estava em Novo Airão, uma vila, cidade a 200 quilômetros de Manaus, subindo no Rio Negro, andando na rua. Começa a bater uns aromas muito doidos, assim. Eu fui igual um pica-pau, assim, procurando. Entrei numa marcenaria que tinha um cara cortando loraritu, abacatirana, a semente da samaúma, que é o macucu, a samaúma, a maior árvore do Brasil, preciosa, entre as outras. Madeiras não tratadas. Eu falei, moço, o que é isso, né? Ele me explicando. Posso levar uns toquinhos embora? Aí ele olhou, mas quem que é esse doido querendo pegar a serragem no chão, né? Eu peguei, botei na mochila e fiz uma das coisas mais especiais que eu fiz até hoje. E é isso, e para mostrar para as pessoas como somos ignorantes da realidade botânica do Brasil. A gente mal conhece as madeiras brasileiras para fazer tonel, para envelhecer cachaça. Mal conhece as da Mata Atlântica. Da Mata Amazônica, então, é aquela vastidão
na nossa ignorância, tem a mesma tamanho do bioma amazônico. Verdade. Caramba. Aliás, até é interessante essa colocação do Fernando, porque é o que todo mundo chama de síndrome do vira-lata aqui do brasileiro, né? Porque, inclusive, o pessoal acredita que para fazer, por exemplo, uma cachaça envelhecida tem que ser carvalho. Cara, é a coisa mais maluca que existe. Então, vem um carvalho que... isso aqui é meu carvalho europeu. Aí ele faz com madeiras brasileiras, elas são mais baratas do que a que foi descansada em carvalho, porque de carvalho veio da Europa, ou então veio dos Estados Unidos. Então, essa colocação que está sendo feita, inclusive com o pessoal da cachaça hoje, né, é muito importante, porque, antes de tudo, é um motivo de orgulho. Nós temos uma diversidade de madeiras, uma diversidade botânica que não existe em nenhum outro lugar. E acho que tem que aproveitar esse potencial mesmo, né? Agora, mudando um pouquinho assim de pato para pinguim, né? Você estava comentando que sua família plantava café. Sim, vamos entrar no café, né? A gente fica aqui. Meu avô foi produtor de café em Itatiba, a cidade que fica a 100 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo. E tem uma familiaridade muito grande com o café e os seus aromas, né? Em todo o seu processo de produção, que é desde a terra, né? As flores do café têm um aroma incrível. E depois a fruta, né? O fruto do café que pouca gente pegou na mão. Abriu ele verde, depois ele vermelho, que é o que a gente chama de café cereja, né? Aqui no Brasil, a nossa realidade de café também é outra coisa que deve ser aí trabalho do Ensei dos especialistas de café. Porque a gente gosta de um perfil de café muito torrado, né? Minhas tias mineiras fazem café esquentando a água, fervendo a água com açúcar adicionado. Então, a cara do sensei. Sensei, que é sensei. Também de café e de tantas outras coisas. E aí, divertido que uma vez eu fui lá, tava lá em Minas Gerais, e tanto de encher o saco, minha tia, por favor, faz um café sem açúcar pra mim, porque não sei o que, blá, blá. E um dia ela fez pra mim um café sem açúcar. Aí eu virei pra ela e falei, põe açúcar. Era um café muito ruim. Nossa. E que é o café commodity, né? Então, lá no sítio do meu avô, era muito emocionante, de nadar numa tulha de café, né? A tulha de café que é a piscina, é onde fica o café depois de passar pela secagem, né? No terreiro de café antes da torra, né? Então, eu tenho essas lembranças que são muito emotivas, né? Do café sendo lavado e a máquina que separava o que flutua de baixo. Então, ela soltava dos dois lados, depois vinha com o rodo abrindo o café e revirando ele, secando ao sol. Ali começam a ter um pouco de fermentação, né? Porque se há umidade e calor e micro-organismo, acabou. Tá tudo pronto. Tudo pronto. O que acontece, Sensei? Por que é importante? Me explica. Por que é importante a fermentação ali, a questão de mucilagem? Assim, na verdade, a fermentação ela vai acontecer muito mais em o que a gente diz que é devido à dinâmica de secagem. Se você faz, porque, na verdade, como a preservação da semente é o que se busca na colheita do café, que é diferente da uva. Porque no restante das frutas, quando você colhe, sempre você está querendo usar a polpa, né? A parte líquida. E no caso do café não é isso. Você quer justamente a semente, ao contrário. Então, toda a corrida contra o tempo é para não estragar a semente. Então, se você demora muito para fazer a secagem, você fatalmente vai apodrecer. Por isso que tem
O caso, sim, do café de baixa qualidade é a semente que foi afetada, fermentou. Quem não pode fermentar é a semente. Você fermenta a polpa, jamais a semente. É que nem a gente. Tá? Você pode fazer uma corrida, jogar bola a tarde inteira debaixo do solão, chega no final da tarde, ninguém te aguenta, mas tomou o banho, está zerado, não é isso? Agora, internamente, você não pode fermentar, senão você está morto. Então, é o mesmo jogo. Agora, a fermentação em si, ela traz uma riqueza, porque como você fermenta em água, e dentro da semente você tem água, metade dela é água. Então, você tem uma absorção de camadas aromáticas que são obtidas durante esse processo fermentativo. Isso que dá riqueza na bebida. Então, é bem legal. Então, o café ele tem uma dinâmica diferente das outras frutas, né? Então, você faz isso daí parcialmente e vamos em frente. Aí tem que secar para não perder a semente. Mas o que ele comentou é muito legal, porque essa piscina de bolinhas, né, pequenas bolinhas que ele falou, são as tulhas, elas são muito importantes, porque é onde o pessoal reservava, né, ou guardava o café para depois beneficiar e poder, então, comercializar, né? E aí, com isso, o que te fez puxar novamente o café para você trabalhar com ele e desenvolver produtos, Fernando? Sim. Bom, eu tenho hoje 2 produtos com café. Um é esse vermute, o vermuno. Aliás, é um vermute porque ele é feito com vinho tinto do meu amigo Gustavo, do Bela Quinta, que fica em São Roque. O café é um café catucaí amarelo que foi fermentado com uma fermentação induzida, e aí vamos falar também sobre isso daqui a pouquinho, que é o próximo produto, né? Então, ele me pediu um vermute para fazer Negroni. Então, é interessante, foi uma provocação, né? Uma pessoa que chegou e falou assim, eu preciso de um produto para o Negroni Week, para ser misturado com gin e Campari, enfim, fazer um Negroni. E eu falei, tá bom, vou fazer. E teve esse bate-bola, que é o Malancone e a Aline, do Hyde Bar. São 2 bares lá em Santos. Santos também, o porto do café. Então, café de altíssima qualidade, que eu fiz uma extração alcoólica, né? Então, a gente tava falando das minhas tias, né? Que eu amo demais, mas que não sabem fazer café do jeito que eu gosto. Do jeito que eu... Minha irmã também, que adora café e toma café sem açúcar, ela faz na moca. E ela gosta daquela coisa, assim, que eu não consigo tomar. Então, não tem jeito certo de fazer café, né? Vamos falar assim. Eu sou mais um café, como o Ensei passou, um café passado numa temperatura mais baixa e com menor intensidade, porque eu quero entender o que está ali além da torra. Mas a extração que eu fiz para o vermute, veja, não é na água, é no álcool. Então, olha que interessante, não sei se vocês já falaram sobre isso aqui alguma vez. Existem outras formas de se extrair o café, né? E também depois a indústria, aí Ensei, que é o nosso sensei, pode falar outras formas, ainda a vácuo ou com outros solventes que não o álcool. Mas aqui eu fiz com álcool, uma extração com álcool a 48, 50% mais ou menos ali de concentração. Deixei vários dias, talvez desnecessariamente, como o Ensei me falou aqui na nossa conversa inicial. E depois filtrei e misturei ele com o vinho e outros botânicos brasileiros. Então, o vermute é isso, né? É um vinho fortificado com álcool e botânicos. Café é um botânico. Aqui ele está sendo extraído. É um café torrado, uma torra média. Então, ele está muito elegante. Ensei falou que as pessoas provaram e gostaram. Eu gostei, minha mãe gostou. Isso é importante. Ele fez o maior sucesso. Que eu levei para que a turma do Coffee Hunters experimentasse. 12 pessoas que realmente ficaram maravilhadas. Falaram assim, gente, onde que eu compro? Tanto que alguns já fizeram, já devem ter feito pedido aí. Um pré-lançamento, né? E que legal que é um uso não convencional do café, né? Porque assim, se você parar para pensar, como produz café?
como faz o café depois e tudo mais, aí é uma vida inteira só para produzir, uma vida inteira fermentar, uma vida inteira só para fazer esse gesto tão simples, né, e lúdico de passar a água do café. Eu sou totalmente ignorante, eu nem ouso passar um café. Mas eu fiz aqui um uso do café não convencional, transformei no vermute, e que é impressionante, nem se é bom ou se é ruim, não estou nem entrando nesse mérito, mas é impressionante que as pessoas falam, nossa, dá para fazer uma bebida de café? Sim, em ceia que acabou de me apresentar, né? Fui recebido hoje com um licor de café. Quer falar um pouquinho do teu licor também? Vamos. Aproveita. É o momento do... É o momento. Bom, isso é uma brincadeira que eu costumo fazer em casa, né? Eu adoro licor, porque, na verdade, isso aí é uma coisa que eu herdei da minha mãe. A minha mãe, ela fazia licor de jabuticaba. Eu era pichotinho. E esse licor é que ela fazia para colocar na gemada. Então, isso traz assim para mim uma memória afetiva fantástica. Então ela fazia naqueles dias frios, que antigamente o frio em São Paulo era úmido, né, ainda. E de manhã ela batia aquela gemada e colocava ela falou assim, não conta para ninguém, porque tinha álcool, né? Nossa, então ela fazia com o licor de jabuticaba. Deve ficar incrível, né? Jabuticaba com... Pois né? é. Aí eu cresci com aquilo na cabeça. Você tinha quantos anos? Era um pichotinho, 5, 6 anos. De manhã? De manhã. Gente. Sabe? E aí aquilo para mim já me... Não, já acordava quente, né? Já ia quente para a escola. Já acelerado, né? Outros tempos. Que ótima essa história. Então, foi uma coisa assim que me marcou e a partir disso eu sempre gostei de fazer, testar. E, obviamente, depois que eu já estava na faculdade, até pelo meu guru, né, o grande professor Miguel Falcone, que foi orientando, faz isso, faz desse jeito e tal. Nem comecei a fazer. Então, vira e mexe, como eu até comentei com você, como eu tenho um pomar, aproveito assim as temporadas. Agora é jabuticaba, agora é amora, agora nós temos pitanga. A gente vai fazendo os licores também. Coisa super simples. Super simples. Fora que passou pelo cromatrógrafo, esse último que você estava me falando. Tudo simples agora, depois que você fez as pesquisas num cromatrógrafo. Não, mas aí era na época assim, de indústrias, para a gente poder entender como você pode sistematizar. Aí é outra pegada. Legal, muito bom. Mas a sabedoria por trás que você acha que é isso aí. Mas, falando nisso, vamos aproveitar e beber um café? Tá na hora. Vamos preparar um café, então. Eba. Okay. Pois é, pessoal, agora é o nosso momento do café. Vou servir, esse aqui é um café Melita, nosso patrocinador. Esse é do Cerrado? Esse aqui é um Cerrado. Acho que é legal experimentar, porque é um café da região de Patrocínio, né? E essa é uma linha bem legal, porque é uma linha acessível, não é tão cara. Você pode encontrar em qualquer supermercado e, assim, olha, se você não tiver uma preocupação em conhecer outras regiões, você tem o Cerrado como certo para um café encorpado. Você tem o sul de Minas, que é um café com mais acidez e tal, ficou muito interessante. E na região que você conhece bem, que é a região da Mogiana, eles têm também uma alternativa muito boa, tá? E se você preparar com uma água legal, o café fica melhor ainda. A gente estava falando de água, né? Que bacana. Bom, voltando àquela sua história do café. A última coisa que a gente estava falando antes do intervalo, então, dos produtos que eu faço com o café. Então, que são usos não convencionais e formas não convencionais de você fazer uma extração. A primeira foi essa alcoólica, né? Então, eu peguei o pó do café. Aliás, era um café em grão que chegou para mim, eu quase queimei meus liquidificadores, porque eu não tenho equipamentos apropriados, um moinho apropriado para isso. Mas essa técnica de extração eu ensino no meu segundo livro, que é o Açúcar, Álcool e Vinagre. Ensino ali as técnicas de produção de vermutes artesanais, né? Tem as receitas ali de vermutes que eu estou comercializando.
A ideia da companhia é essa, né? Não tem segredo, nossas receitas estão abertas e a gente ensina todo mundo a fazer. E o segundo produto que eu fiz e que ainda está em tanque, foi conhecer a companhia, Gabriel está convidado numa próxima, provou direto do tanque, ainda não estava pronto, é um fermentado de café e mel. Quer dizer, eu peguei o café cereja, o café, o fruto maduro, vermelhinho, que tem um perfil aromático muito especial para mim, por conta da minha história, como eu estava falando. Meu avô era produtor de café. Mas também, justamente que eu queria entregar para as pessoas a experiência do café fruta madura, que quase ninguém conhece. Você pegar ali a proporção de pessoas no Brasil e no mundo que pegaram café, zero, né? 0,0. Então, eu misturei o pessoal da Casados com um cafezal. Sul de Minas trouxe um cafezal muito legal, orgânico, me trouxe 2 sacas de café madurinho e já querendo fermentar. Quer dizer, cheio de vida, né? Cheio de água e quentinho. E eu coloquei ali numa base de hidromel que eu tinha. Água e mel. E não adicionei fermento comprado, né? Porque até tá na moda hoje em dia. Faço café fermentado com fermento de champanhe europeu. Falando, tá bom. O que você quer com isso, né? Quer trazer o champanhe pro café? E não é isso. Obviamente, é isso, né? Olha que interessante que é a questão da fermentação. Então, aqui é outro processo que eu estou fazendo. Diferente da extração, da maceração alcoólica, aqui vai haver a formação de álcool nessa mistura de água e mel. O café tem pouco carboidrato, né? Embora seja uma fruta. Mas eu adicionei um carboidrato, que é o mel. E durante a fermentação, as bactérias e principalmente as leveduras vão produzir suas substâncias ali residuais, os metabólitos, entre eles ésteres, né? Então, de uma forma muito selvagem, muito rudimentar, é um termo que não é um termo pejorativo, né? Rudimentar é uma técnica rudimentar, são técnicas ancestrais que não são modernas nem contemporâneas. Eu fermentei uma sopa de café, água e mel, de forma que o meu hidromel, a minha bebida alcoólica, que vai sair dali, ainda está no tanque, foi enriquecida com amargor, com tanino, pouca acidez. A acidez viria mais da fermentação, né, do que da semente, mas principalmente os aromas da fruta e, eventualmente, a fruta, né, vai ser enriquecida. Bom, primeiro que ela vai perder amargor, porque amargor foi extraído ali, mas vai ganhar também aromas por conta da fermentação. Isso daí, o café saiu em Seiville, né? Nem vou falar porque ele já olhou de longe. Será um café? Porque eu tenho até medo, né? Esse café não estava totalmente maduro. Eu falei, tinha uns grãos verdes, eu não sei como você consegue ver, porque ele já estava escuro, já estava preto, mas ele viu, tem um olho ali de ninja, né? O raio-x, ele... Não, esse aqui não tá bom. Ele olhando os grãos, eu, tá bom, mas enfim, era um teste. E tá indo agora pra torra. E ele vai vir, eu tô super interessado em entender o que aconteceu. É um piloto, é uma brincadeira, né? Fiz 400 litros ali de bebida e de café tem, acho que era 50 quilos no final. Então, só para dizer que são duas formas diferentes de se processar o café. Como o café pode ser rico, né? E eu vou poder... Tá muito amargo, talvez eu tenha que blendar, talvez com uma cidra de maçã, né? Faço outras bebidas alcoólicas. Que a gente comenta dessas bebidas. E eu espero que fique bom o líquido no final do processo. O amargor também vai diminuir, os taninos vai arredondar, por isso está no tanque, ainda não está longe de entrar na garrafa. Mas eu estou muito feliz de poder entregar esse produto. No final, vai entregar para as pessoas o que é o café cereja. O que é a fruta madura. Eu acredito que ele vai lançar
um produto que é inédito. Isso é muito legal. Sim. E pode criar uma família, inclusive, Fernando. Uma família de produtos. Imagine, eu comecei com esse café. Muito legal fazer com uma variedade amarela, que tem açúcares diferentes. Tá? Um outro tipo de café, uma outra espécie, um robusta, e assim por diante. Então, aliás, a gente pode até fazer uma proposta aqui, né, Gabriel? Opa! Vamos iniciar um movimento chamado das UNCs, usos não convencionais. Pô, isso é muito legal. Porque acho que a humanidade vai avançar assim, a experimentação, olha o que pode dar certo. Porque o que o Fernando fez, por mais que ele fale, não, isso aqui é um teste, mas ele tem uma base técnica muito legal e por isso que não é um empirismo pelo empirismo. Né? Acho que o que é muito legal também é diferenciar o rústico do tosco. Sim. Tá? Não é Exatamente, tosco. é. Tosco é feito de qualquer jeito, é porque não sabe fazer. Agora, o rústico é ancestral. Olha, ele tem toda uma lógica, tem toda uma técnica. Vai ser um produto novo, hein? Nossa, aí bacana. Linha nova. E depois aí, né, quem sabe outras linhas de outras espécies, né? Ô, Fernando, conta pra gente, né, quem tá escutando aqui, poxa, você tem outros produtos, né, outras bebidas, né, cidras, né, Sim. os borbulhantes. Conta pro pessoal que Os não borbulhantes, conhece. principalmente. É divertido quem você falou dos UNCs e o Leonardo, meu sócio, parceiro, que cunhou um termo novo na esteira da Irani Arteche, que também gravou com o Poxa, um Gabriel. grande beijo aí pra Irani, a rainha aí das punks, né? Ele cunhou o Bunk, bebidas alcoólicas não convencionais. E é mais ou menos isso que a gente faz. São provocações. Então, realmente, quando eu fiz esse café, eu estava ali controlando temperatura, estava no ambiente anaeróbico, né? Não é assim. Tem um pouco de reza, mas tem muita ciência por trás. Claro. E eu já havia feito, e tem um produto em linha muito especial, que é o meu hidromel, o melomel, enfim, com amêndoa de cacau. Então, que é outra coisa também que as pessoas não conhecem. Verdade. O cacau fresco. A galera do Nordeste conhece, mas mesmo nos grandes centros, pouca gente tem acesso a um suco de polpa de cacau, ao mel do cacau, à fruta fresca. É uma coisa muito especial, né? Quando eu falo, eu tenho uma bebida de cacau, o cara já acha que é tipo um achocolatado doce. Ela é seca, é como se fosse um espumante de altíssima qualidade. Tem um amargor estruturante, ela não é doce, mas um aroma muito frutado. E o aroma da fruta do cacau, então eu fico muito feliz de poder entregar isso para as pessoas. E o de café eu fiz nessa esteira aí, nesse ensejo também de apresentar para as pessoas o que é a fruta fresca. Além disso, tem um não pode chamar de espumante, porque espumante também é de uva, então a gente chama de borbulhante. São as Bunk. Um borbulhante de caju, um borbulhante de jabuticaba, que a gente faz em collab com a Casa do Porco já há muitos anos. Eles também têm ali o nosso kombucha na chopeira, né? Rodando na Casa do Porco. Tem parceria com a MB, né? MB Mel. Com o Eugênio. O Eugênio e a Márcia. A gente faz o nosso hidromel com mel de abelha Apis. Abelha nativa brasileira. Outra coisa que as pessoas têm pouco acesso. E, né? O que é mel? E essa questão não é super complicada, né? Assim como o café, o que é café. As pessoas estão muito mal acostumadas, né? Quer dizer, comprando gato por lebre, em geral. E com eles a gente tem uma coisa muito, muito, muito especial. Porque, então, me alongando um pouco aí nessa... Não, com certeza. Nessa especificamente, em todas as outras que eu estou falando, que é a questão do terroir brasileiro, né? Sim. Quando a gente, por exemplo, quando um sommelier vai apresentar um vinho, né, ou uma água, normalmente ele vai se ater principalmente às questões geográficas, né? Então, a proximidade com o litoral, com o oceano, vai trazer uma mineralidade.
qual que é a altitude, latitude, horas de frio que vai passar, o tipo de solo arenoso, como é que fala? Enfim, com matéria orgânica, mais argiloso. Mas quase nunca se dá o devido protagonismo para as leveduras, para os micro-organismos que produzem ésteres, que produzem moléculas aromáticas, né? Divertido isso. Por que levedura produz molécula aromática? E elas produzem muito. Por uma questão de sobrevivência. É o mais puro darwinismo. Levedura produz aroma porque ela não tem nem perna, nem asa, nem nadadeira, embora também estejam sempre na água. Elas precisam atrair, não é que precisa, né? Leveduras que eventualmente produzam moléculas aromáticas que vão mimetizar o ambiente onde elas estão, seja uma casca de abacaxi, de banana ou de uma flor, vai ter mais chance de se multiplicar, de ir para outros lugares, eventualmente encontrar lugares propícios para o seu desenvolvimento. Matemática pura. Então, elas vão atrair mariposa, morcego, drosófila, mosca, passarinho, beija-flor tá ali, ele... Poxa, eu tenho... Até arrepio. Eu amo essa. Tem uma maracujá em casa e o maracujá vai uma desgrama de uma borboleta lá antes de dar flor, mas só lá. E bota ovo. Pelo aroma das folhas. Das folhas, sem dar flor ainda. Ela vai lá e só come e dá nada. Essa taturana, borboletinha fofa, né? Que vai lá e bota taturana, enfim. Come, mas come um dia. Eu chego lá, cadê meu maracujá? E isso está relacionado, então... também, e principalmente, então, quando a gente fala de terroir, a gente está falando de microbiota. A gente, né, o papel... Sim, todo conjunto. Dos micro-organismos. Então, se a gente falar de fermentação de café também, quando a pessoa vai lá e adiciona num processo, correto ou não, de fermentação de café, mas com certeza eu fico chateado se ele traz uma levedura europeia para cá. Exato. Mas é o que acontece com o vinho, que é o que a gente chama de cabernetização dos vinhos. A gente quer sempre o vinho com o perfil organoléptico europeu. A gente tem pouco orgulho, de novo, voltamos do que a gente estava falando, né? Exato. Dos produtos brasileiros. Não, mas é isso mesmo. Tanto é que está vendo assim um movimento muito interessante, como os outros países não convencionais na produção de vinhos aumentaram a produção e, consequentemente, a qualidade. A França está passando por um processo de revisionismo. Eles estão revisando, vai ter que diminuir a nossa produção para manter o nosso padrão francês de vinhos, né? E assim, a humanidade ela avança, né? E agora, dentro do que você comenta e vem comentando, o que eu também compartilho muito é de que nós temos que ter orgulho do que nós fazemos. Gente, o Brasil tem uma riqueza, tem a quantidade de territórios é inimaginável. Sim. O que nós temos aqui. E por isso mesmo que cada fraçãozinha do nosso país você tem coisas completamente diferentes, uma riqueza de sabores. Então, esses usos não convencionais que, por exemplo, a Companhia dos Fermentados vem fazendo, ela é extremamente importante, é pedagógica. Eu acho que, além dos livros que já vêm contribuindo para disseminar essa cultura, o fato de você ter novos produtos apresentando conceitos diferentes é que vai fazer crescer como um todo esse mercado dos produtos essencialmente e genuinamente brasileiros. Sim. Sabe? Muito bacana. Só comentar uma coisa que é divertida, deixar registrado isso. Mesmo o champanhe, ou champanhe DOC, denominação de origem controlada, que a gente toma ou pode tomar hoje em dia, se não tiver dinheiro para isso, imagina o champanhe que Napoleão tomava, comparado com o que tem hoje em dia. Naquela época não existia leveduras produzidas de indústria de biotecnologia, né? Então, e isso faz quanto tempo que a gente tem venda de levedura em saquinho, padronizadora?
Então, na verdade, o que a gente acha que é um produto de altíssima... É um produto de altíssima qualidade. Não estou criticando a qualidade, eu estou criticando o perfil. Né? Quando que a gente se perdeu no sabor genuíno desses produtos? Então, é isso que a gente propõe na companhia. É que você faça em casa, porque a gente tem uns livros ensinando, para pelo menos... a primeira vez que eu fiz shoyu na vida, aí com o sensei Akira Homa, que é o meu professor de... Eu falei, nossa, é isso que é shoyu? Porque assim, aqui no Brasil não... É difícil, né, as produções. Primeiro, bom, aí é outro capítulo, né? A questão que o shoyu aqui é feito com milho, nada contra, mas é uma história interessantíssima, porque o trigo... Não havia. Não havia, mas era muito caro, mas precisa de um carboidrato e milho cresce bem. Então, é genial, é lindo isso, mas não é o de lá. E a fermentação, quando você faz artesanalmente em casa, nossa, você é assim, aí você começa a falar, nossa, tô virando Jedi do negócio, porque eu fiz shoyu. A minha avó, ela fazia, porque como eles são imigrantes das primeiras, elas são da segunda corrente imigratória, né? Então não tinha acesso. Então, ou se fazia em casa, tá? Não sei, inclusive, era uma coisa impressionante, eu não sei como eles conseguiam soja naquela época, né? Quase 100 anos atrás, mas faziam o shoyu e o miso. E ela contava, não, eu cuspia, porque era a forma que ela tinha para dar o início. Eu falei, olha, aí você vai pensando, nossa, é genial, fazia tudo certinho. Entendeu? Então, aí fazia o primeiro, o code dela, e daí ela replicava, aí tinha um filhotinho, daí ela, né? Como se fosse isso. Salivado. Exatamente. Nossa, que maravilhosa essa história. Era, assim, genial. E o miso também, que ela fazia. Uau. Então, eu cresci comendo o miso da minha avó. Até para os ouvintes, né, explicando que isso é um tipo de técnica, né? Sim. Em salivação, Sim. a nossa saliva tem enzimas poderosíssimas. Exatamente. Que os fungos filamentosos também produzem, né? O Aspergillus oryzae, Aspergillus soji, técnica oriental, né? Os japoneses têm o koji, os chineses têm o kyu. Que são domesticações de micro-organismos que emprestam suas enzimas no processo. Aquilo que a gente estava falando no começo, mas a gente também tem. Então, os brasileiros fazem, por exemplo, o cauim. Exatamente. O cauim é uma bebida que normalmente, então, você chama as mulheres da tua aldeia, né? Cozinha mandioca, então gelatiniza aquele carboidrato, aquele amido, e depois põe na boca... dá aquela ensalivada, empresta as tuas enzimas e bota para fermentar numa cuia. Se você deixar apenas a mandioca cozida, ela vai apodrecer. Ela vai para o lado errado da força, digamos assim. Porque as leveduras não conseguem acessar aquele carboidrato que não foi sacarificado, né? Grande escada. Imagina que a levedura tem uma boquinha pequenininha, do tamanho da nossa. Ela não consegue picotar. Sei, desculpa. É isso mesmo. A minha simplifica. Não, mas é isso mesmo. E aí, se você ensaliva, não apodrece. Claro. Isso é maravilhoso, porque é contra-intuitivo, mas foi descoberto. Na tentativa e erro, no desespero de se conservar a mandioca, que também pode ser pubado, porque quem já colheu mandioca ou mesmo comprou no supermercado sabe que fora da geladeira ela estraga muito rapidamente, por ação de micro-organismos, mas também por ação de micro-organismos você pode... Aí eu tenho puba em casa, puba é a mandioca pubada, simplesmente submersa em água de meses, 4, 5 meses, simplesmente tirando o contato do oxigênio dela, né? É técnicas de fermentação muito simples. Está acontecendo atividade microbiológica, mas eu separei o tipo de micro-organismo ativo ali, deixando o ambiente anaeróbico, o ambiente sem oxigênio. Caramba. Muito legal. Ficar quieto que eu já comecei a falar demais. Ô, Fernando, de tanto produtos, né, assim, que você já fez, assim, você tem um mapa, assim, como curiosidade, você tem um mapa aí de lançamentos, assim, para... Como você surge essas ideias desses novos produtos? Você tem um caderninho aí que você vai anotando. Ele vai pubando. Suas viagens aí, como que funciona? Eu tenho um caderno, fico até cabisbaixo e deprimido, porque eu poderia produzir muito, desenvolver muito mais coisas que eu faço, mas ao mesmo tempo a gente está tocando em uma indústria muito pequena, né? Você conheceu, e eu não consigo
lançar tudo que eu invento. Então, algumas coisas são microlotes. Primeiro porque tem um mercado e o mercado fica chateado. Se eu faço uma coisa super legal para você, mas que vem tu me pede. Eu falo, não, foi uma brincadeira que eu fiz ali, eu botei o café para fermentar no mel e não vou ter de novo. E acabou. Então, algumas coisas são microlotes, outras coisas são linha. Mas eu não posso ficar inventando coisa. Hoje, eu estou proibido de inventar coisas novas. Eu preciso vender o que já está ali no meu salão. E realmente tem uma inércia, não é morosidade. É um processo muito grande de se te registrar no mapa, fazer rótulo, tirar o código de barra... a página da internet, avisar o mundo. É caro, vender é caro. É verdade. E então é muito triste isso. Mas eu tenho um caderninho, eu tenho um monte de coisa, eu faço muita coisa em casa. E tem muita coisa para ser feita. É até angustiante isso, assim. Nossa, eu me seguro, assim. E muito collab, eu tô fazendo garum. Aqui eu vou lançar um garum de frango com o mapu, vou lançar um garum de sororoca, um peixe de água do mar, com o Gustavo e o Thiago Castanho, no novo restaurante deles que está abrindo agora, o restaurante Sororoca. Sim. Tenho de algas com amarisco. Garum é o molho de peixe que a gente estava falando, né? No início. Algas brasileiras, algas não convencionais. Comida não convencional, alga, pouca gente consome, talvez seja um dos futuros da alimentação. Tem alga com 30% de... Agora estou falando com a moça da Experiência do Mar, que tem uma alga lá em Floripa, tem 30% de proteína, gente. Vale por 2 bifinhos. Uau. Enfim, e assim vai. Então, deixar tem aqui... Tem muita coisa, assim. Tem muita coisa, infelizmente, porque... Felizmente, óbvio, mas é angustiante, assim. Porque na vida a gente tem que fazer escolhas. E, ao mesmo tempo, teve invase ali 2.000 litros de hidromel de Jataí na segunda-feira. Agora, teve invase de um monte de coisa essa semana, do cacau, que é uma permuta. Até não terminei o assunto do cacau. O cacau vem do sul da Bahia, do Rogério, da Mestiço Chocolates. Rogério. Então, eu fermentei o cacau dele e devolvi as amêndoas. E ele fez um chocolate. E esse chocolate acabou de ganhar um prêmio internacional. O Chocolate Awards, não sei Os o quê. últimos. Sim, foi a semana passada. Um prêmio importante. Ganhou 2 prêmios. A barra ganhou... não vou saber dizer direito agora, mas depois vocês vejam. Prata de cacau com adição de alguma coisa. Cacau Additions. Embora não seja uma adição, olha que interessante. É adição de mel na fermentação. Teve muita importação de aromas e consideraram que é adição de mel. E enfim, no processo de fermentação, né? Não é na barra, na hora de fazer a moagem, chocolate, mas é na pré-processamento. E de inovação. Dois papelzinhos ali, eu fiquei muito feliz. Que legal, muito que bacana. Muito legal. Então, e isso que é ótimo, né? E é assim que se caminha para frente. Legal. Formiguinha, o povo fala, dá pra fazer isso. Esperando sempre inspirar as pessoas para fazer e para vir junto, porque é isso, a nossa briga é pelo alimento genuíno, saudável, artesanal, verdadeiro. E simples, né? Claro. Simples. E muito legal, né, Fernando, assim, para quem está escutando, quer começar mais aí no movimento de fermentar, né? Você falou dos livros, né? Sempre também vocês têm cursos, né? Sim. Isso é muito legal, né? Sim. Dá para ter uma noção muito bacana, né, de iniciar pelas essas publicações, né? O nosso Instagram, o Cia dos Fermentados, está cada vez mais sendo alimentado com vídeos curtos. Eu estou indo para um lado mais Sandor Katz da vida, porque antes era mais chato de... balança e tudo mais. Até fico feliz de vencer aqui, que fez um café sem balança, porque às vezes tem a galera que não, tem que pesar, tem que água, a temperatura. Tem também, mas não sempre. Dá para fazer sem? Dá para fazer um chucrute só provando? Os caras, mestre da fermentação, amigo, Sandor Katz, ano que vem vou para casa dele, me convidou, queridaço, querido. Ele não tem balança. E o Léo fala isso nas aulas. Chucrute tem quantos anos? Cadê balança digital? Há 1000 anos atrás, os caras prensando.
Então, vamos tentar manter simples? Vamos. Tem a técnica com conta, Sim. com porcentagem? Tem, tá nos meus 2 livros também, Fermentação à Brasileira e o Açúcar, Álcool e Vinagre, que você encontra no site ciadosfermentados.com.br ou na Amazon ou em qualquer outra... Ou nas livrarias, né, gente? Vamos na livraria, tem a Megafauna, tem nossos livros lá, tem tantos lugares legais. E damos aula também na Escola Fermentária. Sim. E para os produtos, diretamente no site. ciadosfermentados.com.br. Em São Paulo tem o Instituto Chão, com todo o nosso portfólio, o Instituto Baru, tem um monte de lugares, um monte de restaurantes, tem bares que estão abraçando, acreditando e ganhando prêmios com isso. Tem o Coia, tem a Casa do Porco, tem o Tantan, enfim... Pessoas acreditando na brasilidade. É difícil entrar nos bares também, porque os bares estão sempre... Muitos têm exclusividade com os grandes players. Sim. Então... Mas as pessoas, aos poucos, estão acordando para essa coisa. Que é isso, gente. Sim. Não vamos deixar de tomar Campari. Eu amo Campari. Mas que tal Campari, talvez, com algum tipo de brasilidade? É assim que os mixologistas vão ganhar prêmio. Não é? Sim, claro. Que seja não convencional. E que seja não convencional. Muito obrigado, Fernando. Nossa, foi fantástico. Aliás, a gente tem que fazer uma segunda edição com ele, com o Léo. Com o Léo, porque com certeza. é Tem muito assunto, papo, né? Muita história, né? Isso aí. E muita coisa interessante que não deu tempo dele desvendar aqui conosco, né? Mas, de qualquer forma, a gente quer agradecer a sua vinda, agradecer aos nossos patrocinadores, a Melita e a Água Platina. E, Obrigado. mais uma vez, a presença aqui Obrigado. também do Gabriel, que sempre é um expert das comidas e bebidas. Para quem quer conhecer mais ainda a história do Fernando, também gravei um episódio no Paladar Distinto, né? Então fica a dica aí também, quem conhecer mais sobre... A gente falou muito lá sobre fermentação também, então muito legal. Fica a dica aí. Valeu. E esperamos vocês no próximo episódio. Um Até lá. abraço. Tchau, tchau.